Eu sou o Padre Diego Bettoni, do movimento Um Só Coração. Vamos meditar os números 59 e 60 do Diário de Santa Faustina. Começo a ler. Em determinado momento, ouvi esta voz na alma: faz uma novena pela pátria. Esta novena constará da recitação da ladainha de todos os santos. Pede a permissão do confessor. Na próxima confissão recebi a permissão e já à noite comecei essa novena. Ao final da ladainha, vi uma grande claridade e no meio dela Deus Pai. Entre essa claridade e a terra, vi Jesus pregado na cruz e de tal maneira que Deus, querendo olhar para a terra, tinha que olhar pelas chagas de Jesus. E compreendi que, por Jesus, Deus abençoava a terra. Santa Faustina, rogai por nós. Esses números mostram uma teologia fantástica. Claro, é uma revelação de Deus para Santa Faustina, totalmente, logicamente, com a doutrina católica, que Deus Pai nos vê, nos abençoa através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. E como é importante estar unidos a Jesus para glorificar a Deus. Por que eu digo sobre a teologia? Porque é exatamente isso que acontece. Eu vou pegar o exemplo da Santa Missa. A Santa Missa. A Santa Missa é uma realidade espiritual fantástica. Por isso a missa é o centro da vida cristã. É o centro da nossa vida, é a Santa Missa. Na Santa Missa, durante o ofertório, quando vamos oferecer a nossa vida, e o padre pega o pão e o vinho, que justamente são criaturas, porque toda a criação, e quando pega o vinho, coloca o vinho, já repararam que ele coloca uma gotinha de água no vinho? E quando o padre, na Santa Missa, coloca essa gotinha de água, o padre faz uma oração em silêncio. Ele não faz em voz alta, ele faz em silêncio. E essa oração é assim: a água unida ao vinho seja o sinal da nossa união com a vida divina, com aquele que quis assumir a nossa natureza humana. Olha só que fantástico. E o padre coloca a gotinha de água no vinho. Por quê? Porque é justamente aquilo que vai acontecer na Santa Missa. O que adianta? O que adianta oferecer para Deus pão e vinho? O que adianta oferecer para Deus as nossas vidas? O que adianta oferecer para Deus toda a criação? Somos criaturas. Ninguém pode amar algo que está abaixo dele. Só aquilo que está, vamos dizer assim, à sua altura. O amor são para os iguais. Então, como Deus pode amar o ser humano? Como Deus pode nos amar? Uma pergunta. Como Deus pode amar você? Se você é uma criatura de Deus, você está abaixo de Deus, como Ele pode lhe tratar como amigo, como alguém próximo dele? Agora eu dou a resposta. Justamente porque nos unimos a Jesus Cristo. Fazemos parte do corpo místico de Cristo. E essa é a grande troca que acontece. E que na missa, durante o ofertório, se diz quando se coloca essa gotinha de água. O que significa isso, Padre Diego? Significa que nós somos essa gotinha de água que cai no vinho e desaparece no vinho. Só que, mais adiante na Santa Missa, vai ter a consagração.
e o pão e o vinho se transformam em Jesus Cristo. Essa gotinha somos nós, e nós nos transformamos em Cristo, somos corpo místico de Cristo. E nós, unidos em Cristo, que somos oferecidos por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Então se oferece a Deus Pai, cada um de nós e toda a criação em Cristo. Por isso que quando Santa Faustina nos diz que Deus nos olha e nos abençoa em Cristo, é a grande verdade. Por quê? Porque a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, se fez homem, ele assume a nossa natureza humana, olha só, ele assume a nossa natureza humana e depois morre para nos salvar, que convinha que ele morresse na cruz, não é que ele era obrigado, mas ele morreu por nós, foi a nossa salvação pela cruz, e na Santa Missa, quando o padre levanta e consagra, estamos diante de Cristo crucificado. A missa é a Páscoa, é a morte e ressurreição de Cristo, por isso que a missa é presença, a Eucaristia é presença, Jesus está presente, é o único lugar que ele está fisicamente presente é na Santa Missa. Quando a gente reza, quando estamos 2 ou 3 reunidos, Jesus está presente espiritualmente, mas na missa, na Eucaristia, ele está fisicamente. A Bíblia é a palavra de Deus, logicamente, mas você pode ter a Bíblia em casa, sim ou não? Sim. Você pode colocar a Bíblia numa gaveta, sim ou não? Pode. Aqui mesmo, no meu quarto, eu estou vendo várias Bíblias. Eu tenho. Agora, você pode ter a Eucaristia em casa? Só com autorização. Você pode guardar a Eucaristia numa gaveta? Não. Então a Eucaristia é diferente, meus irmãos. Porque a Eucaristia é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então, a missa é morte e ressurreição de Cristo. Por isso a missa é presença. É banquete. Mas é um banquete de sacrifício. Por isso o respeito na Santa Missa. Você está diante de Cristo crucificado. Não é uma nova crucificação, a missa é a atualização do único sacrifício de Cristo. A missa é um sacrifício redentor, salvador de Jesus Cristo. Por isso a missa é o centro. Não tem nada que equivale à Santa Missa, absolutamente nada. Porque é na missa que fomos salvos, porque a missa é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E esse Jesus que nos salva na cruz, e por isso que Santa Faustina vai nos falar que justamente Deus Pai nos olha através das chagas de Jesus, porque sem Jesus, além de criatura, éramos criaturas pecadoras. Então, em Jesus Cristo, ele assume a nossa natureza humana e volta para o seio da Santíssima Trindade como o verdadeiro Deus que sempre foi, eterno, mas também como verdadeiro homem. E ele nos leva para a Santíssima Trindade e nos torna filhos de Deus. Por isso somos filhos no Filho, somos irmãos de Cristo, e em Cristo nos tornamos filhos, e por isso Deus Pai nos ama como filhos, mas em Cristo. Em Cristo. Sem Cristo não somos absolutamente nada, somos criaturas. Deus Pai nos ama e realmente ama você. Deus lhe ama por Jesus Cristo. Através de Cristo, nós pertencemos à família de Deus. E por isso ele nos ama e estamos no mesmo nível dele. Não porque a gente conseguiu subir, porque por mais que eu diga, eu sou um elefante, eu vou ser um elefante? Claro que não. Por mais que eu grite, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Uma criatura pode ser filha de Deus? Claro que não. Foi o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que desce no nosso nível, assume a nossa natureza e depois nos eleva para estar no mesmo nível de Deus. E aí Deus nos vê. E nos tornamos amigos, filhos de Deus.
Olha a grandiosidade. Por isso que quando o padre coloca aquela gotinha de água, ele diz que essa água unida ao vinho seja sinal da nossa união com a vida divina, porque esse vinho vai se transformar em Cristo. Então, nessa vida divina, com aquele que quis assumir a nossa natureza humana. Nós nos unimos e somos oferecidos a Deus Pai em Cristo. Por isso não existe salvação fora de Jesus Cristo. Deus Pai nos olha através das chagas de Cristo. Isso significa através da salvação de Cristo. Olha só que interessante. Não existe. Mas, Padre Diego, existe liberdade religiosa? Claro, você não pode ir contra a sua consciência. Você pode escolher o que você quiser. Agora, todas as religiões são iguais? Isso é uma grande besteira. Porque ou Jesus é Deus ou não é Deus. Ou Jesus nos salvou ou não nos salvou. Então, se você teve a oportunidade de conhecer Cristo e não conheceu, agora por ignorância ou porque você não teve capacidade e você está numa religião que não tem Cristo, se você for salvo, vai ser pelos méritos de Cristo, vai ser pelas chagas de Cristo. Não tem salvação fora de Jesus Cristo. Não existe salvação fora de Jesus Cristo. Não existe. Porque Deus Pai nos olha em Cristo. Sem Cristo, somos criaturas. E pior, criaturas pecadoras. Não é verdade? Criaturas. Como Deus vai amar uma criatura? Deus nos ama porque justamente em Cristo somos filho dele. Então fazemos parte do corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça. E nós fazemos parte desse corpo de Cristo. Olha só a maravilha. E aqui, nesses números, Santa Faustina está justamente transmitindo essa verdade, que somos filhos de Deus em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. E que Deus Pai nos ama, nos abençoa e nos olha através de Jesus Cristo. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Bênção com a relíquia de Santa Faustina. Vamos pedir a intercessão de Santa Faustina, do Beato Miguel, de São João Paulo II, que abençoe a sua vida, que também abençoe as almas do purgatório, esse Deus que é misericórdia e que é amor. Que Deus abençoe cada um de vocês e derrame a graça que vocês mais necessitam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.